Pessoal, beleza? Quem fala é o Matheus e hoje a gente vai falar as minhas considerações do pós-jogo entre São Paulo 1 Guarani 0 pelo Campeonato Paulista. Bom, pessoal, vou começar falando uma coisa que eu vi, que eu senti, que pra mim é preocupante, porque pra mim é um dos principais zagueiros do elenco, se não o principal. O Arboleda tá um pouco fora de sintonia, cara. Ele não tá na mesma sintonia que o time, se bem que o time também tá um pouco mais parado pela volta. Mas o Arboleda sempre foi um destaque da nossa zaga e ontem eu acredito que o Alan Franco foi muito melhor do que ele. O que não costuma ser, né? Ele pega e ele incentiva o outro jogador a subir o futebol. E não o outro jogador faz isso por ele. Sempre foi, pelo menos na minha concepção, desse jeito. O equatoriano sempre levou o futebol de quem estava do lado dele. E não o contrário. Teve umas saídas de bola que ele tem uns passes errados que ele não costuma errar. Ele é um cara que tem uma certa habilidade com a saída de bola. Entre ele e o Alan Franco eu prefiro muito mais a saída dele, por exemplo. A saída de bola no caso, né? O Igor Vinícius é aquilo, eu até cheguei no X e elogiei um lance dele, mas no todo é o que a gente tem. Infelizmente, ele faz uma jogada boa e desaparece. Como ele desapareceu, ele estava desaparecido o jogo inteiro. Aí ele fez uma tabelinha que foi com o Oscar, depois ele jogou pro Lucas e o Lucas pra mim foi emocionado, ele deveria ter parado, pensado, porque um cara com uma qualidade do Lucas, ele não pode cruzar aquela bola de qualquer maneira como ele fez. Mas acho que é o calor do jogo também, negócio de decidir, negócio de ser o início de temporada, mas assim, essa justificativa uma hora vai acabar. Eu acho que em 5 jogos a gente não vai mais falar de início de temporada. A gente tem os outros clubes rivais voando, querendo ou não, tendo seus resultados, tendo seus jogos mais apertados. Isso eu falo de Corinthians e Palmeiras, Santos ainda também um pouco igual São Paulo, um pouco sentindo a volta, mas Corinthians e Palmeiras estão fazendo seus resultados. E o São Paulo não pode ficar atrás. São Paulo, se ele quiser disputar por títulos, ele tem que fazer que nem o Corinthians e Palmeiras. Ele tem que ir pra cima e tem que dar a vida. Bom, eu acho que o Enzo Dias, ele jogou mais uma vez muito bem. O Enzo Dias, cara, aquele lado esquerdo do São Paulo, pra mim, ele tá perfeito. O Enzo Dias e o Oscar conseguiram fazer o lado esquerdo ontem ficar impecável, coisa que a gente estava com problema ano passado. O Wellington e o Ferreirinha, eles não estavam se conversando muito bem, apesar dos dois serem bons, né? Um em cada jogo, eles não conseguiam fazer essa dobradinha que o Oscar e o Enzo fizeram ontem, por exemplo. Só que pra mim, o Ferreirinha fez falta ontem. O Oscar estava sentindo falta de um cara, um motorzinho. Ele estava sendo o motorzinho do time, só que ele não conseguia tabelar com ninguém, tanto que ele tabelou com o Igor Vinícius e não deu certo. Aí ele vai pro Enzo Dias e dá certo. Só que mesmo assim eu acho que o Enzo Dias não é tão agudo quanto seria o Ferreirinha. Pra mim o Oscar, ele não deveria atuar como ponta e nem flutuando. O Oscar, ele é o 10 que ele tem que ficar de frente pro gol. Então ele tem que ser centralizado. A gente tem que arrumar um jeito de Luciano, que pra mim também não tem que sair do time, o Luciano ficar de segundo atacante do Caleri. O Caleri, ele ontem jogou um pouco mais abaixo do que a gente está acostumado. Eu vi o Caleri no primeiro tempo, me lembrava muito o Caleri do ano passado, que a gente gosta. O Caleri brigador, ele tá brigando por todas as bolas. Só que no segundo tempo ele sentiu. É mais um jogador que sentiu, além de vários outros jogadores. O Lucas também sentiu no segundo tempo, teve um lance de perigo que ele simplesmente esquece o marcador. O marcador tá vindo, ele tá trotando, ele para, o cara do Guarani, ele vai trotando pro gol. Ninguém marca, ninguém faz nada, o cara dá um chute de longe. Num chute de longe desse pode acontecer um gol, né? E a gente ganhando de 1 a 0, um gol aos 3 minutos ainda do primeiro tempo, acho que é um perigo pro São Paulo apostar que o cara do Guarani não vai ter qualidade suficiente. Mas foi o que o time optou. Achei o Zubeldia um pouco perdido nas alterações. Tudo bem, ele bota o Bobadilha, ele bota o André Silva, que pra minha concepção, eu já tinha falado um pouco antes do vídeo... No vídeo das notícias. Na minha concepção, a gente tinha que ter mandado o Rian Francisco, porque, cara, ele não vai jogar a copinha, não vai jogar a final, ele tá suspenso. Então ele deveria ir pro jogo, porque o André Silva é aquilo, ele não conseguiu tocar na bola ontem, foi mais do mesmo. O Rian, pelo menos, ele toca na bola, ele tenta, ele tem aquele negócio de ser garoto da base que vai tentar fazer algum lance. Por mais que eu reclamei dele contra o Botafogo, que ele tentou fazer lances absurdos, sendo que um simples toque dava, mas ele tenta. O André Silva ele não consegue nem pegar na bola, o que é absurdo para um jogador do nível do São Paulo. Então eu acho que ontem o pessoal vacilou de não ter convocado o Rian para jogar. Eles estão com pena, estão falando que o cara
e assim, fisicamente, ele não vai jogar. Contra o Botafogo ele podia jogar, agora contra o Guarani, que ele não vai jogar a próxima partida, ele não pode. Pra mim isso não faz sentido nenhum. Mas é coisa do Zubeldia. Outra cagada do Zubeldia pra mim foi o Ferrarese de novo na lateral direita. Você tem o Moreira, que foi dito que ia ganhar mais chances, e você não coloca o Moreira na lateral de ofício. E ainda sai depois uma notícia que talvez ele seja relacionado e jogue pela lateral esquerda no Majestoso. Por que você vai colocar um lateral que não é de ofício, improvisado na lateral esquerda, e um zagueiro na lateral direita? Isso não faz sentido. Isso é testar coisas que não é para ser testado. O cara, se ele é lateral, ele é lateral. Se ele é zagueiro, ele é zagueiro. Não interessa. E outra, a gente tem o Patrick não tá machucado. Pode ser bom, pode ser ruim, mas ele é lateral esquerdo. Ele sabe como jogar por lá. A esquerda para a direita, ela faz diferença. Assim como o zagueiro faz diferença ser lateral. Toda posição tem as suas particularidades. Então eu acho que o Zubeldia tá querendo ser o professor Pardal. Isso pode queimar ele, como já está queimando com a torcida. A torcida já está na expectativa dele ser mandado embora. Eu acho que é muito cedo ainda para ele ser mandado embora. Tem que testar. Calma. O Campeonato Paulista, todo mundo fala, mas ninguém tem paciência. O Campeonato Paulista é teste, mas ninguém tem paciência. Todo mundo no meio do Campeonato Paulista já pede para o técnico ser mandado embora. Só por dois resultados não favoráveis, um empate. Calma. O São Paulo ele pode dar certo, só que o Zubeldia também tem que entender que não dá para ficar testando o jogador. Ou o jogador tá lá e tem a posição, ou não precisa testar, deixa o cara lá no banco. Bom, separei algumas coisas aqui pra vocês. O Alisson e o Pablo Maia pra mim mostraram que eles devem ser realmente a dupla titular do meio, porque por mais que o Bobadilha e o Luiz Gustavo deram conta do recado, eu gostei muito do Luiz Gustavo ano passado, sei que ele fez a cagada contra o Botafogo, eu tava no estádio, eu vi, puta, um lance besta, mas o Luiz Gustavo pra mim ele tem a experiência que o São Paulo precisa. Ainda mais com a saída de Rafinha, o São Paulo precisa de um cara experiente para botar o cara nos trilhos, todo o elenco. Mas é uma grande opção para reserva. O Zubeldia já falou que o plano dele é mudar o time de 1 a 2 jogos, entrar com outro time para disputar por tudo. Então, assim que o Luiz Gustavo voltar, ele tem a vaga dele. Assim como o Longo também tem a vaga dele. Ninguém vai perder a vaga, porque os times vão ter que se rotacionar. Falando agora da dupla, como eu já havia falado, o Pablo Maia ele dá sustentação para a zaga e o Alisson ele dá sustentação para o ataque e para o meio. Então é a dupla perfeita. O Alisson ele voltar muito bem de lesão. Vale lembrar que ele estava parado há muito tempo e ele volta, cara, que não parece que ele parou. Ele deu assistência para o Luciano, que sei lá, aquele lançamento ali é coisa de videogame, como diria Gustavo Villani. Mas acho que mostrou, e o Pablo Maia não teve tantos lances de grande perigo do Guarani, apesar do Guarani realmente ter se lançado para frente a partir dos 3 minutos. Eu acho que a tática do Guarani muda, o Guarani ia vir esperando o contra-ataque, ele não esperava que o São Paulo abriria o placar com 3 minutos de jogo, abriu e o Guarani foi para frente na pressão e o São Paulo quase cedeu várias vezes, só que a qualidade técnica dos jogadores do Guarani fizeram que eles errassem o chute ou que não fosse com muito perigo. Isso sorte para o São Paulo. Viu o Arnaldo Ribeiro, o colunista da UOL e jornalista tricolor, ele chegou e falou que o São Paulo encarou como jogo treino e eu concordo com ele. O São Paulo depois do gol, ele meio que parou. Então, eu acho que o time sentiu fisicamente, tanto que teve as trocas no segundo tempo, as trocas não surgiram efeito. Pra mim, foi mais do mesmo, mas ainda bem que a gente ganhou, né? O São Paulo precisava ganhar, o Luciano precisava fazer o gol, porque querendo ou não, o Luciano foi ventilado fora do São Paulo, falou que queria ficar no começo da temporada, disse que tem uma história pelo São Paulo, e ontem ele só mostrou exatamente aquilo que ele representa. A história pelo São Paulo de artilheiro. Vale lembrar que o Luciano, toda vez, ele me lembra muito o Gilberto. O Gilberto foi reserva do Prato, só que ele foi artilheiro. É esse cara que a gente precisa, sabe? Às vezes a gente também tem que botar o Caleri no banco, provavelmente para dar um up no Caleri, para fazer o Caleri também falar, pô, não posso ficar no banco do São Paulo, quero ganhar uma Libertadores, então ele vai entrar mordendo. Só que com os dois também dá certo. Ontem se mostrou isso. Só que é o que eu te falei para vocês no começo do vídeo. Eu acho que o São Paulo ele precisa colocar o Ferreirinha. Nem que se tire o Lucas, nem que se tire o Luciano, Caleri, reveze alguém aí. Mas o Ferreirinha e o Oscar, para mim, precisam ser titulares do São Paulo. Eles não podem ficar no banco. E nem se revezar. Porque se revezar, eles não vão ter a qualidade técnica entre os dois para trocar o passe para chegar no gol adversário. Vale lembrar que a próxima partida é contra o Corinthians. O Corinthians é um time mais bem
preparado e entrosado com o São Paulo. Isso demonstrou no começo do Campeonato Paulista. Então, São Paulo vai contar com casa cheia, vai contar com o Bandeirão, vai contar com a sua torcida, vai contar provavelmente com a sua força máxima nesse clássico. Eu sei que clássico no começo de temporada é nervoso, não tem tanta física, vai ser na raça, vai ser no empurro da torcida, mas a gente precisa ganhar esse clássico, porque eu acredito que depois desse clássico São Paulo vai deslanchar se ganhar. Se perder, a gente também não pode falar que está tudo terra arrasada. Mas o Zubeldia vai ficar com uma pulga atrás da orelha e a torcida também com uma pulga atrás da orelha por ele, né? Porque o Zubeldia já está deixando a desejar com os torcedores. Bom, para mim, para finalizar, eu acho que o Enzo Dias e o Oscar dividiram os melhores da partida. É claro que o Oscar, tecnicamente, ele é muito melhor, então é lógico que para mim, entre um prêmio para o meia e um prêmio para o lateral esquerdo, eu daria para o meia. O meia ele sobrou muito. O Oscar com os passes mágicos, é isso que a gente precisa de um 10 que faça esses passes que nem o próprio time acreditava nos passes que o Oscar estava dando. E era aquilo, ele estava desligado do jogo, ele se ligou no jogo rápido e já começou a distribuir passe. Coisa que é um 10, o 10 faz isso, aqui a gente não está mais acostumado com o 10 faz muito tempo, né? Então, acho que o São Paulo tem tudo para aumentar a produtividade, a gente só vai depender do Oscar se firmar no time e voltar a ter o ritmo de jogo. E cara, quando esse cara tiver 100%, fica tranquilo que o melhor 10 está no São Paulo. Pessoal, esse foi o meu pós-jogo. Acho que é isso. São Paulo ele mais brincou com a sorte do que teve méritos nessa partida. Mas vamos esperar que o São Paulo melhore. Valeu, falou.